resposta só há falsidade. Bem, hoje eu quero ressaltar uma observação que Jó continua fazendo nas suas reflexões dadas ao sofrimento pelo qual ele tem passado. Nessas reflexões, eu quero ressaltar vários versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21. Eles dizem o seguinte: respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolai. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que senão angustiaria o meu espírito? Bom, nesse primeiro momento, Jó ele faz uma observação, que durante o seu sofrimento, as pessoas reclamam até quando ele sofre. Até quando ele tenta pôr para fora a dor que está consumindo o seu corpo, as dúvidas que estão pairando sobre a sua alma, nesse momento reflexivo, as pessoas ainda querem achar ruim com ele. Então, aqui é um desabafo de Jó. Sobre sua situação. Ora, a pessoa está sofrendo e eles ainda querem que ele fique quieto. Quando alguém sofre, há condição dessa pessoa ficar quieta? Não. Geralmente ela diz um ai, geralmente ela quer falar o que está sentindo, ela quer pôr para fora, porque ela acha que no ela extravasar do seu sentimento, aquilo vai lhe trazer um refrigério. Então, Jó observa que nem o desabafo que ele quer fazer, as pessoas querem ouvir. E uma vez que ele não é ouvido, ele começa a pensar: olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de terror. A situação dele está tão triste que ele mesmo fica espantado com o horror que ele está vivendo, e as pessoas ainda querem que ele fique quieto. Então, Jó demonstra que ele não sente paz nem consigo mesmo. Ele não tem alegria no que vê. Ora, nesse momento, que ele fica sobressaltado de terror, ele faz o seguinte questionamento: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando,
levantando a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. Então, até no versículo 13, do versículo 8, principalmente do versículo 7, que ele questiona: por que razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se esforçam pelo poder, uma vez que a vida deles é muito fácil. O ímpio, a semente dele, ele se estabelece com facilidade aqui na terra. A gente sabe muitos exemplos de casos em que pessoas em que são conhecidamente ruins, pessoas de má índoles, pessoas que são corruptas e que prosperam, pessoas que vivem de forma desleixada sobre a vida e prosperam. A casa dessas pessoas vive em plena paz. Você não vê uma briga, você não vê uma doença, você não vê um terror. Você acha que Deus não trata com aquela pessoa? A vida dela é um céu na terra. Tanto que as crianças, elas saem tão felizes que parecem que estão em eterna festa. É como se elas cantassem e se vivessem em cantigas de roda, né? Eles gastam os dias em festas e na prosperidade gastam seus dias e só no momento descem à sepultura. Só durante um momento em que aquilo lhe cessa. Mas depois dessa reflexão aqui, de que a vida do ímpio, ela é uma vida de alegria, tem alegria, né? A vida do ímpio tem bastante recurso financeiro, ela é bastante rica. Ela goza de todos os prazeres. Ela tem inúmeros amigos. Jó começa a pensar uma outra coisa. Ele pensa o seguinte: todavia dizem a Deus, retira-se de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Ora, nesse momento aqui, Jó vê que o ímpio, ele é uma pessoa que, além de ter uma vida de alegria, rica, prazeres e de inúmeros amigos, ele é uma pessoa orgulhosa. Ele é soberbo. Ele é uma pessoa que vive a vida no presente. Ele não pensa no futuro. Vida presente é o que vale. O futuro não tem nada de especial. Só que Jó, ele faz uma reflexão de que vede, porém, que o seu bem não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios, porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-lhe os números de seus meses? Jó começa a refletir como será o
amanhã do ímpio. E como nós lemos nos versículos que se seguem desse capítulo 21, a vida do ímpio, o gozo dele é aqui. Todos os tesouros que ele tem são aqui. O nome que ele faz, o nome que ele tanto preza, e aquela vida de regalo que ele vive, aquele momento de prosperidade, é só aqui. Acabando isso aqui, ele não tem nada a apresentar diante de Deus no momento de prestar conta. Isso não significa que ter dinheiro é errado, não. Isso não significa que ter famílias grandes, viver com alegria, viver com saúde, fazer festas, comemorações, ter crianças sorrindo, seja errado. Jamais. Isso não é errado. Isso é um prazer na vida da gente. Só que esse prazer é momentâneo. O ímpio, ele só tem se preocupado com esse prazer aqui momentâneo. Isso aqui, no fundo, já é a paga que ele terá para si, porque no final da vida, ele só vai ter contas a prestar a Deus. Se ele não andou no caminho reto, se ele andou apenas se vangloriando de tudo que ele tinha, a vida dele, infelizmente, está fadada a ser uma vida de pura tristeza. Está fadada a ser uma vida realmente desgraçada, ou seja, desprovida de toda e qualquer graça do Senhor Jesus. Sobre ele, quando ele vier baixar a sepultura, ainda que muitas pessoas o acompanhem até o momento dele baixar a terra e ainda fiquem de vigia, lamuriando a perda dele, infelizmente, quando chegar o momento em que ele terá que retornar à vida, o espírito dele terá que estar diante do Pai para prestar conta, ele estará de mãos vazias. Porque todo bem que ele juntou, de nada lhe valerá. Todo bem que ele angariou, toda a felicidade que ele gozou aqui na terra, foi apenas uma felicidade passageira. Uma felicidade que de nada lhe aproveitará. Ele trocou momentos de prazeres por uma vida eterna de alegria com Deus. E pior, ele ainda debochou daquele que sofria e que clamava para ser visitado, que no caso era Jó, que queria pelo menos um pouco de atenção e não alcançava. Quantos de nós temos precisado de um apoio? Quantos de nós temos precisado que alguém nos estenda a mão para poder nos dar um pouco de refrigério e não temos alcançado? Porque aqueles que estão ao nosso redor, eles só estão preocupados com a vida terrena. Só estão preocupados em ter, adquirir, em viver, em fazer e curtir o máximo que quer, sem se preocupar com o amanhã. Eu espero que vocês, assim como eu, possam refletir sobre isso. De que adianta a gente aqui ajuntar muitos tesouros se a nossa vida com Deus está em falha? Se os nossos momentos com Deus, eles não têm nada produtivo para que a gente apresente ao Pai. Será muito triste naquele momento em que Deus olhar para nós e nos acabar achando em falta com Ele. É melhor ter sido provado
ter sofrido tantas coisas assim